tá? Bom dia, pessoal. Bom dia. Tá? Turma maravilhosa, na manhã de domingo, dessa que não tá nem fazendo sol em feira, né? Depois tá querendo tomar um sol pra praia hoje, né? Mas vamos resolver a questão da Baiana 2013.2. Galera cheia de dúvida, a gente vai matar essas dúvidas agora. Então vamos lá, questão 1. E aí eu vou fazer umas perguntinhas. A, B, C, D e E. A gente já tem um gabarito. Aí só rápido pra gente pegar e matar. Letra A, alguém marcou? Foi. Letra B? Foi também. D? Deu que C? Perfeito. D? Qual é o gabarito? Só pra... A é o gabarito. Pronto. Então, D, ninguém marcou D? Ótimo, letra E. Pronto. Então, a gente vai mais uma vez percebendo aquela situação que a gente fechou na primeira. Olha como é que a Baiana consegue pegar e atingir públicos. Olha, assim, naquela hora eu estava pensando de jeito, ela vai atingir públicos. Então, a gente está falando aqui de excelentes alunos, como também tem uns alunos que estão assistindo online que são bons também. E aí, como é que a pessoa pensou esse negócio aqui? Bora ver aqui agora. Questão... Nossa ideia, né, dessa prova agora é fazer uma revisão apenas. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês leram o texto, se precisar voltar alguma coisa, a gente volta, tá? Inicialmente a gente vai pegar e vai atacar aqui as situações. Então, sobre radiações ionizantes, radiações que podem gerar íons, como os raios X e os raios gama, que favorecem a produção dos radicais livres, eu chamo de radical livre quando alguém quebra uma ligação, faz uma cisão e gera uma espécie com elétron desemparelhado. Então, o que é um radical livre? Uma espécie com elétron desemparelhado, perfeito? Então, eu posso fazer isso que arrancando um íon gerir um radical livre. Aí por isso que ele fala em ionização, arrancando um íon não, arrancando um elétron e gerando um íon. Eu posso ter um radical livre que não é íon. Assim, peraí que eu não entendi. Se eu quebro uma ligação e arranco o seu elétron, você fica com o elétron em falta, você é um íon. Se eu quebro uma ligação e aí eu estou fazendo uma ligação com o Ângelo e nós estamos compartilhando um elétron, eu quebro a ligação e Ângelo fica com os dois elétrons. Ângelo fica negativo. Eu fiz um íon também. Agora, como é um radical livre, eu quebro a ligação minha e de Ângelo e eu fico com o meu elétron desemparelhado e Ângelo fica com o elétron dele desemparelhado. Então, radicais livres são espécies que apresentam elétron desemparelhado. E por isso, vão querer emparelhar de novo os elétrons. Isso pode causar dano a nível celular. Continua aqui comigo. É correto afirmar. Então, olha o nosso gabarito. Logo de cara. E a gente segue. O feixe de raio-x, aí quem não marcou, depois vai me dizer que não marcou essa, tá? O feixe de raio-x que penetra perpendicularmente na região de um campo magnético uniforme, permanece nesse campo descrevendo um movimento circular uniforme. Isso é física, né? Então o aluno tem que ter uma noção de física para marcar isso. Sabe, aí, por exemplo, não tem esse assunto ainda. Se eu não estou enganado, o processo é mais ou menos assim que eles desenham. Entra uma estrutura assim, perpendicular às linhas de campo, e o que nós vamos ter é esse processo assim. Inclusive o raio da trajetória passa a ser calculado, tá certo? Na capa de vocês, na capa do módulo de vocês aí da Baiana, tem algumas imagens, assim, umas riscas, não tem um risco? Isso vai mostrando processos assim, ó. Por que são esses processos assim? Porque tudo que está aparecendo aí, que está fazendo essa bifurcação, é um par de matéria e antimatéria. Então, quando a matéria tem uma carga que eu vou chamar de positiva, a antimatéria teria uma carga que eu vou chamar de negativa. Então, se a positiva faz esse movimento para o lado de cá, a negativa faz o movimento para o lado contrário. Mas o que é que é interessante? Como um par de matéria e antimatéria, eles só mudam a carga, se você puder observar aí no desenho, o raio da trajetória aqui e o raio da trajetória aqui, eles são idênticos. Porque a única coisa que eles têm é uma diferença de carga. Então isso daqui você vê, enfim, assim, eu não entendi nada da letra A, mas eu estava fazendo Baiana. Então, como é Baiana, eu deixei a letra A de lado e fui agora anular as outras. Ou achar a resposta nas outras. Bora ver. Os raios X são produzidos sempre que elétrons de altas velocidades. Raio X é fenômeno eletrônico? Sim. Sempre que elétrons com alta velocidade são atirados contra um alvo metálico. Perfeito. Tem um alvo metálico, os elétrons batem, né? Quando eles são, aí você tem o quê?
o raio-x saindo aqui, uma onda eletromagnética. Tá lindo. Ou pela oscilação de elétrons das camadas mais internas do átomo. Não. Dentro das camadas do átomo, você consegue infra, visível e ultravioleta. Perfeito? Gessinho, teria alguma maneira assim desse negócio ficar mais ou menos certo? Sim. Se ele falasse isso daqui, ó. Eu tenho um núcleo, eu tenho um elétron da camada K. É a única situação que você poderia associar movimentações eletrônicas a raio-x. E esse elétron da camada K, ele fosse capturado pelo núcleo. Então, em captura de elétrons da camada K, que é o contrário de você emitir uma beta. Quando eu emito uma beta, eu mando um elétron para fora. Existem raros casos de um átomo conseguir pegar o seu núcleo e puxar o elétron de volta. Então, quando você faz isso, a energia liberada é energia na forma de quê? Raio-x. Então, bora só organizar esse negócio na nossa cabeça aí. Beleza. Manifestações infravermelha, menos energia do que o vermelho. Visível, entre o vermelho e o violeta. Ultravioleta, perfeito. São movimentações de elétrons entre as camadas. Raio-x, ou você pega um elétron e bombardeia um alvo metálico, ou esse elétron tem que sair de uma camada e ir para um núcleo. Então você já tem um processo nuclear envolvido. E a gente aprendeu, né, nas aulas, as aulas normais, as aulas convencionais, que manifestações nucleares são manifestações altamente energéticas. Como essa manifestação envolve núcleo e eletrosfera, você ainda tem raio-x. Porque se essa manifestação acontecesse só no núcleo, aí era raio gama. Então, automaticamente conseguiu percorrer o espectro infra, visível, ultravioleta, raio-x, raio gama, fenômeno nuclear. De repente, a gente vai conseguir matar a questão com alguma dessa explicação que eu dei agora. Os raios gamas são utilizados na indústria para detectar pequenas falhas em equipamentos de metal pesado. A gente discute no instante isso. Vamos aqui. Professor, essa questão tá... Os raios gama e os raios X apresentam as mesmas propriedades físicas? Não. Eles têm frequências diferentes. E logo comprimento diferentes. Porque são originados dos processos nucleares de fissão, fusão e decaimento. O gama, sim. Os raios gama são utilizados na tomografia computadorizada porque possuem menor comprimento de onda e maior poder de penetração, sem causar danos ao corpo do paciente. Nem o Hulk escapou desse negócio. Sem causar dano ao corpo do paciente. Então você pode usar raio gama, ninguém dá tomografia com raio gama, não. Não tem tomografia com raio gama, porque você causaria o quê? Dano ao paciente. O gama, mas ele pode quebrar ligações. Ele é menos ionizante que, não quer dizer que ele não seja danoso. Mas a alfa é mais ionizante que ele. O problema da alfa é a alfa entrar para provocar esse dano. Mas ela é mais ionizante que ele. A outra não entra, mas consegue provocar maior dano. Então nós temos aqui duas situações. Confesso a vocês que meu problema maior aqui é na letra A. Essa daqui já foi. Essa daqui já foi também. E essa daqui já foi também. Onde é que nós estamos? Hoje você não fez uma camada errada, é a camada mais interna. A ideia de camada, você não tem a solução de camada. E assim, você repete esse negócio, tipo assim, que... Pessoas, agora eu vou pedir assim pra vocês pegarem e pá, dizer assim, repete esse negócio aí agora, porque senão a gente não vai conseguir fazer muitas provas. Vai, não tô falando particularmente pra você não, tá? Fala. Esse negócio da penetração e da função ionizante. Eu não entendi, tipo, porque se o gama tem menor função ionizante, porque ele, tipo, causa mais danos do que a alfa? Porque ele tem energia. E essas energias podem quebrar ligações. Lembra que a gente começou a aula falando de cisão? E que a cisão poderia gerar ionização e poderia gerar radicais livres? Então, eu não preciso ionizar. Eu posso quebrar ligações e gerar radical livre. Então você está associando que toda vez que eu quebro,
eu tenho que gerar íon. E ele está dizendo, não, eu posso quebrar, aí eu dei o exemplo de Ângelo, eu posso quebrar a ligação e eu ficar com os elétrons de Ângelo, Ângelo pode ficar com os meus elétrons e cada um pode ficar com o seu elétron na forma de radical livre. E a questão ela pega e fala exatamente desses radicais livres, que são espécies o quê? Com elétrons desemparelhados. Eles podem ser íons? Podem. Você pode ter um radical livre, como uma hidroxila, na forma de quê? De um íon. Perfeito? Mas nem sempre vai acontecer isso. E o poder de penetração dela significa que ela vai levar energia, né? Energia a uma região mais profunda e pode quebrar a ligação em regiões mais profundas. O comprimento dessa ligação também é importante. Porque uma vez que o comprimento da ligação e da onda, porque você consegue interagir com coisa extremamente pequena. Eu posso quebrar uma ligação específica. Perfeito mesmo? Beleza. Cambada, aqui, letra A. Eu confesso que eu não lembro os detalhezinhos de física aqui nessa coisa. Alguém lembra aí e manda bem aqui? O gabarito foi a mesma? Não tenho trocado, vamos lá. Por que você está falando isso assim? Porque eu poderia virar para você e falar assim, ó, aqui está tudo ok. Só que aqui nós temos um problema. Os raios gama são utilizados na indústria para detectar pequenas falhas em equipamentos de metal pesado. Como é que funciona essa detecção de falhas? Aí é por isso que eu já olho para a letra A e fico no meio dúvida. Se a C tivesse errado, eu falo assim, não, eu aprendi exatamente aquilo ali, eu sei, eu até mostrei para você aqui, beleza. Mas a letra C, isso são as coisas da Baiana, ela vai gerando um probleminha e esse probleminha pode chegar na hora da prova e falar assim, pô, e agora? Eu marcaria qual? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Imagine uma tubulação. E a tubulação, ela pode ter uma microfalha. Nessa microfalha, eu não vou conseguir detectar, por exemplo, líquidos. Porque o líquido não vai conseguir passar por essa microfalha. Eu tenho uma micro-rachadura. Pô, beleza, então pode deixar a micro-rachadura aí que tá de boa. Tá. Agora imagine que você tenha essa mesma tubulação e vai passar aqui gás. E a gente sabe que gás tem uma capacidade de fluidez maior do que a de um líquido. E um gás, ele poderia passar por essa microfissura e ter vazamento de gás. E se for um gás inflamável, eu poderia ter uma explosão. E se eu pegasse um material radioativo e colocasse aqui dentro? Como esse metal é pesado, de repente ele vai bloquear a passagem de radiação. Tudo bem, povo? Vamos imaginar aqui tipo que fosse de chumbo. Ninguém vai fazer um negócio de encanamento desse de chumbo, mas vamos imaginar que seja de chumbo. Aqui dentro agora tem material radioativo. E aqui tem uma microfissura. Você concorda que esse material radioativo vai escapar por aqui? Eu não estou falando de grandes quantidades de material radioativo. E você concorda que se eu tivesse com um contador Geiger aqui, ó, um aparelho para medir radioatividade, eu conseguiria detectar pequenas falhas nessa estrutura? Porque era para estar dentro da estrutura. E ele conseguiu sair e agora está emitindo radiação fora da estrutura. E como ele está emitindo radiação fora da estrutura, eu detectei. Então veja, raios gama são utilizados na indústria para detectar pequenas falhas. Eu não posso fazer isso. Você poderia... Falhas. Por que ele falou pequenas falhas? Porque existem situações que você faz exatamente isso. Por quê? Porque a falha é pequena. Porque se a falha fosse grande, você poderia utilizar. Eu não vou usar material radioativo, não. Eu vou utilizar outra coisa. Porque eu usar um material radioativo, a gente está, querendo ou não, gerando um processo de contaminação. Agora, pequenas falhas, eu lembrei daquele caso que o Jessinho pegou e mostrou pra gente, e é utilizado para detectar vazamentos, sobretudo vazamentos. E vazamentos são falhas. Então eu poderia fazer isso daqui. Olha como ele vai, ó. Falhas em equipamentos de metal pesado. Ainda tem uma coisa interessante. Porque se o metal não fosse um metal de grande densidade, alguém poderia dizer, olha assim, e se a radiação gama atravessasse a parede, porque o material não tem uma grande espessura? Como é que a gente ia detectar que tem falha? Aí a questão vira e faz questão de dizer que as falhas são pequenas e o metal é um metal pesado. Pô, então eu tenho todos os requisitos aí para utilizar um material que seja emissor gama e eu poder detectar essa radiação gama aí saindo. Então aqui, eu não vi nenhum problema como possibilidade, embora
o gabarito seja aquele, eu não vejo nenhum problema, e vai acontecer de vez em quando isso, nós estamos fazendo um histórico aí da prova da Baiana. Se você pegar a prova de 2014.1, por exemplo, você vai ver só assim, ó, anulada, 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 então volta e meia aparece um monte de questões anuladas. Isso é que eles pegam e anulam, e agora que eles pegam e não anulam, não está no gibi a quantidade de questões que acontece isso. Então, a letra C, para mim, eu não veria um problema se ela fosse gabarito. Tá? Então, não se tem uma casuística. Não tinha nada enunciado, não? Bora ver só o enunciado, porque de repente é isso. Lembra que eu falei que não ia ler? Sobre radiações ionizantes, raios X e os raios gamas, que favorecem a produção de radicais livres no organismo, é correto afirmar. Não teria nenhum problema aí com o enunciado. Eu posso, sobre raio gama, eu posso usar o raio gama para fazer isso aí daqui? Posso. Perfeito? Então não teria nenhum problema em relação ao enunciado, não. Beleza, povo? Tranquilo mesmo? Você vai ter algumas situações assim, tá? Vão ter. Questão de número 2. Então, quem marcou as outras aí, entendeu? Não foi o processo? Quem marcou C, alguém tinha marcado C aqui. Marcou a C pensando nessa situação? É porque assim, eu não sabia se a A estava certa. Perfeito. E aí eu fiquei na dúvida. Sabia que as outras estavam todas erradas. Isso eu achei que você estava mais certa. E pegou e marcou. Perfeito. Pois sim, perfeito. Pensar baiano é pensar assim. Baiano é uma prova de estratégia. As pessoas no Enem estavam acampadas aí agora, porque ou você sabe ou você não sabe o processo. Baiana não, baiana você trabalha com questão de situações diferentes, então bora usar a estratégia. Questão 2, pessoas. Na primeira eu fiz uma coisa errada, agora não vou fazer mais, que foi não perguntar o gabarito antes, porque aí eu já excluo a letra do gabarito, né? Então imagina que todo mundo vai marcar mais a letra que é o gabarito. Qual foi o gabarito? B. B ou D? D. D de dado. Agora vamos lá, quem marcou A? Ótimo. B, C, D, D de dado para o gabarito, eu falei em novo, né? E letra E? Letra E. Então, me interessa muito essa letra E aqui. Lembra que essas são provas de correção, se tiver alguma coisa que te chamar a atenção, eu chamaria, tá? Senão, eu nem vou passar pelas outras letras para que a gente possa cumprir nossa quantidade de questões. Ele dá lá uma tabela, se precisar voltar à tabela, a gente volta. Os carboidratos são essenciais ao organismo porque participam da construção de todas as células. Construção... Já se a gente fosse um vegetal, né, talvez assim, a gente poderia pensar em glicose, produzir celulose, a celulose está presente na estrutura, sei lá, de todo vegetal, não sei se a célula toda tem. Assim tem na parede celular, pronto, então quem sabe, mas aqui, estou fora. A quantidade máxima de energia absorvida ao ingerir um conteúdo total da embalagem de 50 gramas, então ele dá uma energia lá, imagino eu, e você vai só fazer a conta do pacote para ver se isso daqui bate, seria a letra B, que pelo jeito não bate. Os lipídios constituídos por óleo e gordura, eu quero que você pegue e grife isso aí, tá? Então lipídios são estruturas de baixa solubilidade em água. Óleos e gorduras são exemplos de lipídios. Eu posso ter ácidos graxos, como lipídios, álcoois superiores, como lipídios, eu posso ter ceras, como lipídios. Então, óleo e gordura são apenas exemplos de lipídios. Tem gente que acha que é sinônimo de lipídio. Não, lipídio, e aí eu tenho os tipos de lipídios, tá? Então, todo óleo e gordura é um lipídio, mas nem todo lipídio é um óleo ou gordura. São a principal fonte de energia para o funcionamento das células do corpo. Não. Eu tenho carboidratos aí como a primeira fonte de energia. Aqui agora é uma forma legal de armazenar, né? Então você armazena também nas proteínas e você armazena também nos lipídios. Pô, professor, mas aí se eu precisar dessa energia, eu vou fazer o metabolismo dos lipídios e se precisar, você vai fazer metabolismo de quem? Das proteínas. Então você vai entrar no processo de catabolismo aí proteico e tem gente que não acha interessante esse negócio, outras pessoas acham interessante para perder massa. A massa de íon sódio presente na ingestão de 351 mg de cloreto de sódio puro, eu queria que você prestasse atenção nisso daqui, sobretudo quem teve dificuldade em fazer. Ele pede a massa de quem? Ah, não vi isso! Aí eu faço aquela perguntinha que eu fiz na estante. Como é que estava fazendo essa questão?
Tá? A massa do íon sódio presente em quem? Então eu quero uma parte no todo. Ah, Gessinho, eu calculei a massa do cloreto de sódio de novo. Não é isso que ele quer. E eles adoram fazer isso, sobretudo na segunda fase. Aí bota diodo no iodato de potássio usado no processo para evitar bósforo, do não sei o que, e vai fazendo esse tipo de correlação. Então cuidado, é de íon sódio no sódio. É aproximadamente igual a massa de sódio contida em 25 gramas de batata frita, tá? Quem dos infernos tem que pegar e fazer essa conta aí, que tem uma conta dentro da conta. Gessinho, tem a conta dentro da conta, eu já matei tudo. Venha primeiro para essa. Tem a conta, já matei isso tudo e tem essas duas. Venha para essa daqui, que é mais rápido. As gorduras saturadas constituintes de alguns alimentos são compostos orgânicos que apresentam ligações covalentes duplas. Não pode. Entre carbonos tem ligação covalente dupla. A última coisa que essa cadeia dessa gordura vai ser é o quê? Saturada. A última coisa. Aí você fala, pô, eu já matei tudo aí, Gessinho. Vou fazer o quê? Você vai sinalizar isso e vai fazer o resto da prova. Sobrou tempo. Você vem aqui e fala, deixa eu fazer o cálculo agora daquela. Você fala, por quê? Porque eu consegui eliminar 4, a probabilidade de eu acertar essa é maior. Ah, assim, aí eu fui fazer aquela ali para ver se eu estava certo mesmo. E aí eu gastei um tempo. E quando eu gastei esse tempo, depois eu vi que prejudicou na prova de matemática, na prova de não sei o quê. E aí eu deixei de fazer 3 por causa dessa, que você sabia que tinha 90% de chance dela estar certa. Você conseguiu eliminar, isso é estratégia. Sobrou tempo, você vai usar esse tempo. Não sobrou tempo, velho, é melhor pegar e arriscar esse negócio nessa letra do que ir agora e olhar. Agora, outra coisa, já matou, mata mesmo. Mas se você puder, não, eu sou uma pessoa insegura, eu vou voltar, vou ler de novo. Risca esse negócio com força, para você não ter mais nem condição de ler de novo. Por quê? A primeira leitura você está descansado. A leitura que você volta é a leitura do cansaço. Na leitura do cansaço, normalmente, você vai e se passa de alguma coisa. Ah, professor, mas não é a leitura do cansaço, não. Ali é na primeira vez. Então você estava desatento na primeira leitura. Isso não pode acontecer. Então ele está considerando que você não é desatento. Você estava fazendo a coisa com atenção. Voltar depois já não é interessante. Fala lá e a gente faz a questão. Eu queria que tu fizesse a B e a E, no caso, a gordura, no caso, seria insaturada. Seria insaturada, com aquela característica do insaturado. E eu queria que tu fizesse a B. A B é fácil. A B é que faz. Ele dá alguma informação lá na tabela sobre energia? Dá 134 quilocalorias. 134 quilocalorias ou quilojoule? É igual a 563 quilojoules. Pronto, então 500 563 quilojoules. É igual a 134. Perfeito, mas equivale a quanto de alimento? 25 gramas. 25 gramas de batata frita. Se você consome 50 gramas de batata frita, No caso, eu dou de energia. É tipo, aí vamos lá, Lari, você faz isso o tempo todo. Você compra um chocolate, poxa, olha o tanto de caloria, vou comer só um pouquinho. Pô, se eu comer 2 pacotes, eu vou ter a caloria associada exatamente a esses 2 pacotes. Foi o que ele fez aqui. Então, bobinha foi. Bobinha a situação, você não pode mesmo, mas não é você lá na hora, meu amigo, uma coisa que eu respeito é vestibular. Cloreto de sódio. Na baiana, o cloro, ele bota com 36, ele aproxima. Com 23 do cloro, você tem 59. Então, eu tenho 59 gramas. Eu tenho dificuldade assim com o negócio de cálculo, que eu me embolo todo. Escreva. Escreva. A quantidade de sódio. Deixa eu melhorar. A quantidade de sódio no NaCl é 23 gramas em 59. Se eu tenho 351, cuidado agora, miligramas de sódio, eu já quero achar a resposta em miligrama, porque lá está lá em miligrama. Pronto, lá está em miligrama, você bota em miligrama também. E resolve isso daqui. Qual é a quantidade que tem de cloreto em 25 gramas de batata? De sódio. Qual a quantidade de sódio na batata? 137. Quanto? 137 137 miligramas. Cadê Lari? Lari, ó. Gessinho, você fala assim, meu, eu fico com, sei lá, um negócio de cortar, ir para outra.
Eu vou te dar mais certeza que você está no caminho certo. Sem resolver. 59. Está um pouquinho abaixo da metade de 59. 351. Está um pouquinho abaixo da metade de 351. Ou seja, se antes eu tinha 80% de certeza, agora eu estou com 90% de certeza. Larga essa porqueira aí e vai embora. Não, assim, agora eu já estou voltando para ver se está tudo ok. Então, bora. 136. Como já botou aproximadamente lá e tem uns quebradinhos, então eu estou confiando no seu. Ponto 137 aproximadamente. Então, a questão era uma questão, e eu quero que vocês não se preocupem com questão de cálculo na baiana. Ao nível da situação. Agora, o problema não é o cálculo. O problema é a atenção. Aí eu errei a questão de cálculo. O problema não é o cálculo, o problema é a atenção. A gente vai segunda-feira, amanhã, né? Já que hoje é domingo, a gente está aqui quebrando a cabeça domingo. Amanhã a gente começa nosso módulo de cálculo. Então, durante o dia, a gente vai trabalhar em cima de questões de cálculo. E vocês vão ver que todos os cálculos são regras de 3. Então, não tem como você chegar em uma prova, né? Pô, eu estou com um problema com medo de cálculo. Não. Você precisa ter problema com cuidado com atenção. A parte no todo. Foi? Beleza? Então, essa foi a nossa questão 2. E matamos ela. E vamos para a questão 3.